O Gabriel Farias comentou: se possível, faz um vídeo sobre os reforços diferenciais, por favor. É pra já. Vamos falar sobre reforços diferenciais. Esse vídeo visa a compreensão teórica de estratégias comportamentais. A linguagem utilizada e o conteúdo apresentado não deve servir de modelo para replicação no ambiente clínico. O vídeo não visa capacitação técnica para aplicação de intervenções. Caso tenha maior interesse, procure informações adequadas e supervisão profissional. O reforço diferencial é uma estratégia de intervenção muito interessante. Ela visa até dois objetivos. O primeiro, que é a diminuição de um comportamento-alvo, e o segundo, que é a diminuição da velocidade com que um comportamento acontece. E o mais importante, pessoal, são estratégias para diminuição de um comportamento-alvo que são alternativas ao uso de extinção e de punições, que são dois processos que funcionam, mas que causam efeitos colaterais adversos. No caso da extinção, por exemplo, a explosão de respostas, a explosão da topografia de respostas, enquanto na punição existe o contracontrole e efeitos emocionais adversos. Logo, uma boa vantagem das estratégias de reforço diferencial é a menor suscetibilidade a efeitos colaterais durante intervenções para diminuição de um comportamento. Além de ser uma alternativa ao uso de extinção e de punições, as estratégias de reforço diferencial tendem a trabalhar com reforçamento positivo, onde há o acréscimo de um estímulo apetitivo dentro do ambiente. Mas por que nós diminuiríamos um comportamento? Determinados comportamentos que nós, terapeutas, ou a sociedade tende a classificar como inadequados, desadaptativos, normalmente eles levam a consequências de reprovação social e impedem que a pessoa acesse outros reforçadores, como relações saudáveis, de amizade, namoro, emprego, ou até mesmo porque são comportamentos que colocam a integridade física daquela pessoa em xeque. Acontece que qualquer abordagem comportamental parte do pressuposto selecionista. E o que isso quer dizer? Que se um comportamento acontece, significa que o ambiente selecionou a ocorrência daquele comportamento ao longo da história de vida daquela pessoa, ou ontogênese. Em outras palavras, significa que para aquele comportamento aconteça ou se instaurasse, é necessário que em algum momento da vida daquele indivíduo, aquele comportamento tenha produzido reforço. Então é importante ter em vista que por mais que um comportamento pareça sem sentido, desadequado, prejudicial, ele acontece porque ele foi reforçado. Agora sim, vamos falar sobre alguns tipos de esquemas de reforçamento diferencial. O reforço diferencial de outro comportamento, ou DRO, tem por objetivo a diminuição de frequência de um comportamento. E isso acontece através do reforçamento da não ocorrência daquele comportamento problema. As etapas básicas são a identificação do comportamento-alvo e a frequência em que ele acontece, e o delineamento de intervalos progressivos em que a pessoa será reforçada caso ela não emita aquele comportamento problema. Depois que isso acontece, é feita a aplicação contingente. Um exemplo bem legal, bem presente no mundo, inclusive na cultura pop, é da estratégia utilizada por alguns grupos de reabilitação de dependência química, os alcoólicos anônimos, em que eles dão um reforço no formato daquela medalhinha. Eu não sei qual é o nome em português, mas em inglês, na ausência de um bom nome, de uma boa tradução para o português, eles chamam de sobriety chip. E aí a gente pode lembrar da série Breaking Bad, em que o personagem Jesse, depois que entra em um grupo de reabilitação, recebe a medalhinha dele por concluir ali um período determinado de tempo sem fazer o uso da substância. Então, reparem que o comportamento reforçado foi o comportamento de não usar. E por não usar, ele recebeu lá aquela medalhinha. O DRO, ou reforço diferencial de outra resposta, costuma ser bastante utilizado também para o tratamento de crianças, por exemplo, que fazem birra ou têm comportamentos inadequados. Vejamos esse exemplo. Antes de tudo, eu peço licença poética para os meus colegas aplicadores de intervenção precoce. Eu não trabalho com intervenção precoce,
mas conheço um pouco da teoria e técnica por trás, então eu preparei, com fins didáticos, esse exemplo aqui para o pessoal. Então, aqui nós temos uma tabelinha que ilustra a programação de uma intervenção para diminuição do comportamento problema de chutar a porta. No início, então, nós identificamos esse comportamento, assim como a linha de base. O que é a linha de base? É o tempo máximo que aquele paciente consegue sem emitir o comportamento problema. Dado isso, nós iniciamos a intervenção. Como? Nós cronometramos o tempo que aquele paciente vai conseguir passar sem chutar a porta. Se ele conseguir ficar aquele tempo máximo que ele consegue, nós administramos um reforçador positivo. Ok. E isso é repetido várias e várias vezes até que ele crie maturidade nessa etapa. E então nós vamos para o próximo passo, que consiste em aumentar um pouco o intervalo de não emissão da resposta para que nós administremos o reforçador positivo. Aqui, por exemplo, nessa segunda etapa, eu coloquei uma sugestão de 15 minutos sem chutar a porta. Quando ele conseguir ficar 15 minutos sem chutar a porta, ele receberá um reforçador positivo. E assim, repetidas vezes, até que haja essa facilidade em passar 15 minutos sem emitir o comportamento problema. Os intervalos da intervenção são progressivos, mas é claro, sempre a depender do tipo de comportamento-alvo, do tipo de comportamento-problema que tem sido trabalhado e quais são as características para que aquele comportamento aconteça em uma frequência que seja adaptativa, que seja não prejudicial ao paciente. Antes de seguirmos, eu peço humildemente o seu reforço positivo, deixe o seu curtir, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e compartilhe com alguém que você acha que pode se interessar. Esquemas de reforçamento de outro comportamento normalmente usam reforços arbitrários. O que isso quer dizer? São reforçadores não contingentes à resposta. Quer dizer, uma criança, quando recebe um parabéns, uma bola, um brinquedo, depois de ficar 20 minutos sem chutar a porta, o comportamento de chutar a porta não tem nenhuma relação direta com ganhar um brinquedo. Por isso, é chamado de arbitrário. O uso de reforçadores arbitrários tem como objetivo que, a médio prazo, aquele comportamento passe a ficar sob controle de reforçadores naturais. E esses, sim, têm relação com a ideia de diminuição daquele comportamento ou de fazer outro comportamento. Por exemplo, o reforçador natural de você não chutar a porta é de você ter o seu pé inteiro, de você não machucar o seu pé. O reforçador natural, por exemplo, para pessoas que estão em um programa de sobriedade é a melhoria das condições de saúde e também da qualidade dos seus vínculos pessoais e profissionais. Vamos para o próximo, o reforço diferencial de resposta alternativa. Essa é uma estratégia que também visa a diminuição da frequência de um comportamento, mas ela é um pouco diferente. Por quê? Enquanto o reforço diferencial de outra resposta procura reforçar a não resposta, o reforçamento diferencial de uma resposta alternativa coloca o reforçador de um comportamento problema sob o controle de outro. Eu tenho um exemplo pessoal engraçado com a minha namorada. É nessas horas, inclusive, que a gente descobre se ela assiste ou não o nosso conteúdo. Vamos lá. Eu sou uma pessoa um pouco chata. O que eu quero dizer com isso? Eu espero, às vezes, das pessoas algum tipo de polidez, de formalidade, de educação. E aí, às vezes, a gente está aqui em casa, assistindo uma série, e ela fala, tô com sede. No início do nosso relacionamento, eu prontamente me oferecia para servi-la com água, para ir buscar um copo d'água. Acontece que com o tempo eu acabei me tornando um pouco intolerante a essa forma de pedir água, porque eu queria que ela me pedisse por favor. E aí, atento um pouco aos meus conhecimentos de análise do comportamento, o que eu passei a fazer? Quando ela falava que estava com sede, eu simplesmente ignorava, fingia que não estava escutando. Acontece que quando ela falava, poxa, pega água para mim, por favor, eu prontamente ia atendê-la, independente de se eu estivesse ocupado fazendo outra coisa ou não. Por quê? Essa foi a minha forma de reforçar diferencialmente a topografia do comportamento dela de pedir água. Em vez de reforçar o comportamento, estou com sede para pedir água,
eu procurei ali fazer com que eu apenas oferecesse a água, oferecesse o reforço a partir de uma resposta alternativa específica. Então, sempre que ela me pedia, por exemplo, mais explicitamente, Mo, pode pegar uma água? Eu prontamente oferecia. Então, reparem que eu visei a diminuição do comportamento estou com sede para pedir água, mas o reforço ainda era oferecido caso ela emitisse uma resposta alternativa, que era a de pedir explicitamente. Eu sou meio chatinho, né, pessoal? Pode falar. E você, conhece algum comportamento que esteja sobre reforço diferencial? Deixa aqui nos comentários. Então, o objetivo é a diminuição da frequência do comportamento-alvo, como colocando o estímulo reforçador, que é contingente ao comportamento problema, sobre contingência de um comportamento alternativo. As etapas básicas: a identificação das relações de dependência entre o comportamento-alvo e o ambiente, a análise funcional, o mapeamento dos comportamentos alternativos e a escolha do comportamento a ser aumentado de frequência, e então a aplicação contingente. Para o uso adequado do reforço diferencial de resposta alternativa, é imprescindível uma análise funcional, uma análise de contingências. Por quê? É só através dela que nós conseguiremos identificar quais são os antecedentes e os reforçadores produzidos por aquele comportamento problema, por aquele comportamento alvo. E então, a partir da identificação desses reforçadores, será possível olhar para o repertório daquele paciente, para outras respostas que ele já tenha, que também possam produzir aquele reforçador do comportamento problema, de maneira que se gere uma espécie de substituição de um comportamento inadequado para um comportamento mais adequado, de maneira que essa nova resposta produzirá o reforçador adaptativo e não produzirá qualquer consequência que coloque a integridade dele ou das relações dele em xeque. E se você tem interesse em desenvolver a sua competência em análise funcional ou até mesmo aprender do zero, eu preparei para você um conteúdo gratuito que você consegue acessar através do link na descrição. Agora vamos falar dos esquemas de reforço diferencial para a regulação da velocidade do responder, da taxa de respostas. O reforço diferencial de alta taxa de respostas, diferente dos falados anteriormente, tem por objetivo acelerar a velocidade em que um organismo, em que um sujeito emite uma resposta. Isso pode parecer um pouco complicado, mas está aí no nosso dia a dia. Um exemplo de reforço diferencial de alta taxa de respostas, por exemplo, são programas de fidelidade de mercado, de lojas, em que eles colocam ali que você precisa fazer 5 compras em 30 dias para que você ganhe um super desconto ou para que você ganhe um kit de panelas. O que os mercados fazem com a gente? Eles fazem com que o jogo de panelas, que é o estímulo reforçador, fique contingente à emissão de um número específico de respostas, que nesse caso é fazer uma compra. Nesse mercado em específico, eles pedem então que você emita 5 respostas de comprar nele em um intervalo de 30 dias para que você receba o reforçador, que é o jogo de panelas. Então repare que tem algumas chaves aqui, que é a primeira, determinar qual é o comportamento-alvo, no caso do mercado, comprar. O segundo, que é determinar a taxa de resposta desejada. Eles fazem lá uma conta e acham que a taxa adequada é de 5 compras. E eles determinam qual é o intervalo de tempo adequado para que nós, compradores, nós, sujeitos, compremos para poder receber aquele reforçador. Já o reforçamento diferencial para baixa taxa de respostas tem o objetivo inverso, que é a desaceleração, a diminuição da velocidade do responder, da taxa de respostas. Então, determina-se o comportamento-alvo, determina-se qual é o intervalo mínimo entre um responder e o outro para que seja oferecido o reforço. Vamos supor que haja uma pessoa que adore falar sobre pinguins. Essa pessoa fala sobre pinguins, se puder, o tempo todo. Como nós podemos aplicar
o reforço diferencial de baixa taxa de respostas a essa pessoa. Da seguinte maneira: nós só responderemos sobre o assunto de pinguim se houver um intervalo entre uma conversa de pinguim e a outra conversa de pinguim. E se a pessoa continuar falando sobre pinguim o tempo todo, o reforçador, que nesse caso é a audiência, não acontecerá. Reparem que a pessoa ainda poderá conversar sobre pinguins, mas desde que em contextos adequados. O objetivo de longo prazo é que a pessoa consiga criar maior discriminação sobre quais são os ambientes adequados e não adequados para se conversar sobre pinguim. Isso envolve outros processos comportamentais, como o treino discriminativo do comportamento operante. Colegas queridos, eu trouxe alguns exemplos grosseiros aqui. Eu peço a compreensão de vocês porque eu visei a didática e a assimilação teórica dessas propostas. O que significa dizer que o que eu vou trazer aqui talvez não seja 100% fidedigno à aplicação clínica dessas estratégias. Então, eu peço desculpa por falar de grosso modo sobre coisas que talvez alguns de vocês aqui tenham muito a contribuir, mas peço essa parcimônia para a interpretação dos exemplos. Por hoje é só, pessoal. Caso vocês tenham alguma contribuição ou dúvida, por favor, deixem nos comentários. Um abraço, até logo!